É claro que na geração que nós vivemos, a geração dos ofendidos, dos oprimidos e dos fracos, a inveja é também usada como um sentimento que lhe dá um certo poder dentro da sociedade. Porque a partir do momento que você se coloca como um oprimido, se você coloca-se como um fraco, as pessoas começam a lhe dar certo poder, uma certa relevância. Essa é certamente a geração mais fraca e que mais se afirma como sendo a geração mais oprimida. E isso concede a algumas pessoas direitos que antes essas mesmas pessoas teriam que batalhar, teriam que trabalhar, teriam que laborar de maneira extenuante para conquistar. Mas no mundo que nós vivemos, onde a inveja ela é o motor do processo revolucionário, onde se colocar como ofendido, fraco e oprimido lhe concede direitos e poderes, então é praticamente o resultado do que nós temos em nossa sociedade, onde cada vez mais pessoas se afirmam serem oprimidas. Agora, claro, notem que aquelas pessoas que estão por trás, são as lideranças, vamos assim dizer, dos processos revolucionários ou dos assim chamados movimentos progressistas, esquecem uma máxima nos ensinada pelo Lord Acton, que ele falava, né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Em outras palavras, a maior parte daquelas pessoas que lideram esses movimentos progressistas, uma vez que alcancem um poder, uma vez que cheguem ao poder, elas esquecem que elas eram, entre aspas, oprimidas, e uma vez alcançado aqui o degrau do poder, elas passam a oprimir. Claro, tudo em nome da revolução, tudo em nome do processo revolucionário. Sobre isso, o professor traz uma frase aqui interessante por demais que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: a facilidade com que todo revolucionário derrama lágrimas de piedade por eles, enquanto luta contra o establishment, passando a oprimi-los tão logo sobe ao poder. Só se explica pelo fato de que não era o sofrimento material deles que o comovia, mas apenas o seu próprio sofrimento psíquico. Sabe aquela culpa que muitos ricos têm de serem ricos e não sabem por quê? Que é de certa forma ensinada nesses movimentos progressistas, ainda na escola, quando um playboyzinho não compreende, por exemplo, que se ele tem uma riqueza material abundante em casa, por conta da sua família, falta ele entender que talvez isso seja motivado porque o pai e a mãe dele trabalhou durante anos, décadas a fio, para fornecer a ele essa bem-aventurança material. Mas como ele tem essa pobreza de espírito, ele passa a sofrer de forma psíquica. Porque, por que eu tenho as coisas e as pessoas não têm? Será que a culpa é minha? Não é sua culpa, né? Mas na verdade os movimentos progressistas se valem justamente desse expediente para mais uma vez arregimentar pessoas que muitas das vezes estão aí desvairadas e sem encontrar um sentido de razão, um sentido de vida e acabam por participar desses movimentos revolucionários, né? Esses são os chamados, assim denominados pela minha humilde pessoa, dos ricos revolucionários ou os revolucionários de condomínios. São aquelas pessoas que possuem tudo, não necessitariam participar desses processos revolucionários, mas sentem-se meio que carregam uma dívida histórica com a humanidade. Eu sou rico, mas como não foi eu que conquistei a minha riqueza, então tenho que dividir, eu tenho que tentar tirar de outras pessoas para ceder para as pessoas menos favorecidas, né? E se você, porventura, pertence a uma classe assim chamada oprimida, subalterna, inferiorizada, e você não enxerga o processo revolucionário da mesma forma como, por exemplo, enxergam essas pessoas, esses seres iluminados, o que é que eles dizem a você? Falta a você a consciência de classe. Sabe-se lá o que é essa classe, segundo aqui o próprio professor Olavo de Carvalho nos ensina, né?